Queridos, vamos para a palavra de Deus. Quantos vieram também para ouvir uma palavra da parte de Deus? Irmão Zacarias, hoje eu preciso trazer uma mensagem mais curta, porque eu tenho uma missão, irmãos, para compartilhar com vocês no final da pregação. Duas na verdade. Quem chegou antes da leitura da palavra, nós fizemos a leitura no Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 5. Fizemos a leitura dos versos 1 até o verso de número 20. Então, localize aí na sua Bíblia, por favor, para que você possa acompanhar conosco, acompanhar o meu raciocínio, aquilo que Deus, por sua graça, ministrou ao meu coração. O som aí atrás está chegando bem, irmãos, tá? Não? Alguém falou sim, alguém falou não. Tá. Marcos capítulo de número 5, versículos 1 a 20, eu vou fazer a leitura agora novamente, apenas do versículo 19 e do versículo 20. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: Jesus, porém, desculpe, irmãos, eu tenho que ler o 18 também. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Amém, queridos? Meus irmãos, como prometido, hoje eu quero ministrar aos irmãos uma palavra que está alinhada com o tema a ser tratado nos grupos de vida para o mês de outubro. Portanto, até mandei um áudio lá no grupo, pedindo que os líderes de grupo de vida, dos adolescentes, da juventude, das mulheres, dos casais, não faltassem, porque a nossa reflexão de hoje, ela vai servir de subsídio para que vocês possam também trabalhar isso lá nos grupos de vida. Irmãos, peço que os irmãos tenham total atenção à palavra, evitem conversa, se movimentar, olhe para cá. Eu quero aproveitar esse momento para falar e testemunhar dos nossos grupos de vida e incentivar os irmãos, principalmente aqueles que estão recém-chegados, a fazerem parte dos grupos de vida. Os grupos de vida têm sido uma bênção em vários aspectos. Nós sempre orientamos os nossos líderes de grupo de vida que os nossos grupos de vida eles precisam ter pelo menos 5 propósitos. Nós temos nos grupos de vida o propósito da comunhão. É um ambiente muito propício para desenvolver laços, fortalecer laços. É um ambiente de comunhão. Tem muita gente na igreja que às vezes não tem vínculo, contato com absolutamente ninguém da igreja. Nos grupos de vida, você tem essa oportunidade de desenvolver laços com outras pessoas. Também nós temos o propósito do discipulado. É no grupo de vida que a gente consegue fazer um acompanhamento mais de perto aos novos na fé, de ensinamento, de instrução, de tira dúvidas. Tudo isso é proporcionado no grupo de vida, coisa que no culto não daria, né? Imagina que num culto como esse eu vou ministrar uma palavra, talvez alguém saia com alguma pergunta, mas não tenha oportunidade de expressar. Aí você vai ao grupo de vida, porque lá no grupo de vida, a liderança do grupo de vida vai debater esse tema de hoje, com o grupo de vida, vai abordar, vai discutir, vai dar oportunidade para que todos possam opinar, falar, contribuir também.
Um terceiro propósito para os grupos de vida é a evangelização. Através do grupo de vida você também pode usá-lo como instrumento de evangelização, levar não crentes, então levar uma pessoa da sua família, levar um filho, um jovem, um marido para um grupo. Imagina, um marido não é crente, eu vou levá-lo para o grupo de vida dos casais, ele vai fazer amizade, vai fortalecer laços, daqui a pouco ele vai se decidir para Cristo. Então, nós temos também o propósito do serviço, da missão, e temos o propósito da adoração. Portanto, é muito importante os nossos grupos de vida, e eu quero encorajá-los a fazer parte de um grupo de vida. Repito mais uma vez, principalmente os nossos irmãos recém-chegados, os novos convertidos, façam parte do grupo de vida. E esse mês, nos nossos grupos de vida, nós vamos estar trabalhando a seguinte temática, que essa é uma lição que vem da nossa sede e será trabalhado com todos os nossos grupos de vida, tanto de adolescentes, jovens e mulheres, casais. O Evangelho nos impulsiona para fora. E é sobre isso, amados, que eu quero pensar hoje com os irmãos no nosso culto de ensino. O Evangelho, você pode repetir comigo para fixar na mente, diga comigo: o Evangelho nos impulsiona para fora. Quero total atenção agora para esse momento de introdução, olhe para mim. Estava orando a Deus, pedindo a Deus uma palavra, porque o meu desejo é trazer algo que possa acrescentar aquilo que já foi escrito pelo professor Vitor Breno. Então, o material que vocês vão ter na mão não é exatamente o que eu vou ministrar, é na mesma temática, na mesma direção, mas eu quero apenas contribuir. E eu orava a Deus, pedindo a Deus uma direção, um texto, de onde partir, qual abordagem fazer. E o Espírito Santo me guiou esse texto de Marcos capítulo 5, quando Marcos, assim como Lucas, também narra a história de um homem cujo nome não é revelado, que morava na cidade de Gadara, uma cidade nas proximidades do Mar da Galileia, região onde Jesus desenvolveu a maior parte do seu ministério. E Marcos vai dizer que depois de uma jornada muito exaustiva, de pregações e atendimentos a pessoas enfermas, curando enfermos, pregando, tirando dúvidas, Jesus pega os seus discípulos, passa o Mar da Galileia para o outro lado e chega nessa cidade, nessa província dos Gadarenos, e lá ele encontra um homem terrivelmente endemoniado, possesso, possuído por um espírito maligno. E aqui, irmãos, é importante a gente fazer uma pequena observação, muito embora não é isso não é o foco da nossa mensagem hoje, mas o diabo ele tem alguns níveis de atuação, e esse texto, ele é um texto muito rico para a compreensão da realidade do mundo espiritual, porque dentro de poucos versículos, Jesus nos ensina muita coisa que a gente não consegue ver, mas que é real, que faz parte da realidade do mundo espiritual. O diabo, ele tem alguns níveis de atuação. Ele pode atuar apenas no campo da tentação, provocando ou buscando atrair o nosso desejo, a nossa vontade, o nosso coração. Ele pode atuar no campo da perturbação, é quando ele
provoca uma situação que te gera inquietação, tribulação, e aí com isso ele pode levar o homem ou a mulher a murmurar, a pecar, a falar alguma coisa que desagrade a Deus, ou fazer alguma coisa que desagrade a Deus. Ele pode atuar no campo da opressão, e a opressão ainda não é o estágio da possessão, é um estágio anterior, em que o indivíduo se sente angustiado, ele sente aquele peso, ele sente aquela dificuldade sobre si, ele se sente oprimido por forças malignas, mas ele está plenamente consciente da realidade. E tem um último estágio, que é o estágio da possessão, que é quando o inimigo ele se apossa dos sentidos humanos, e essa pessoa se torna de fato apenas um corpo para o diabo. Ele fica fora de si e passa a viver em função do espírito que se apossou dele. Isso é uma realidade do mundo espiritual. A possessão demoníaca é uma realidade do mundo espiritual. Nós vamos ver isso em vários lugares no Novo Testamento. Tá? Isso não é coisa da Universal, não. Isso é bíblico, está na palavra. O que muitas vezes essas igrejas neopentecostais fazem é um show no momento do exorcismo que é desnecessário. O próprio Marcos, no capítulo 1, falando sobre possessões demoníacas, ele diz que Jesus expulsava os demônios e não lhes permitia dizer nada, porque eles já sabiam quem ele era. Nesse caso, Jesus abre um precedente e pergunta para esse demônio como era o nome dele. E com base nesse texto, muitas igrejas fazem um verdadeiro show. Como é o seu nome? Esses dias eu até ri, é uma coisa séria, mas não deu para segurar, eu ri. Os irmãos sabem que eu faço natação, e eu estava lá, tem um colega lá no SESI, que é o Léo, e eu sempre estou evangelizando, mas ele é uma pessoa muito brincalhona, sabe? Ele nada leva a sério, é um senhor já de 60 e poucos anos, mas nada dele ele leva a sério, aquela pessoa que tudo ele está... E esses dias ele faltou, e aí apareceu agora segunda-feira, eu disse: Léo, rapaz, cadê você? Você estava sumido. Ele disse: não, pastor, eu estava trabalhando. Eu disse: você estava trabalhando do quê, rapaz? Você não trabalhou quando era novo, vai trabalhar agora, depois de 60 anos? Ele disse: eu estava trabalhando de caidor na Universal. Estava trabalhando de caidor na Universal. Brincadeiras à parte, meus irmãos, olha para cá. O que algumas igrejas fazem é aquele show, né? E Jesus não fazia isso, mas excepcionalmente nesse caso, ele pergunta o nome e tem uma explicação. Por que Jesus permitiu que esses demônios falassem o nome? A resposta está na resposta do diabo, na resposta do demônio. Ele diz: nós não tem nome, não tem um nome, porque somos muitos, né? O nosso nome é legião, porque somos muitos. O que Jesus estava querendo com nos ensinar? Jesus estava querendo nos ensinar que é possível alguém ser possuído por espíritos malignos, e não só por um, mas por legiões. Jesus queria mostrar aos discípulos, e para nós também, claro, que aquele homem estava sendo possuído por uma legião de demônios. E a situação daquele homem era tão grave, irmão, você consegue imaginar? O texto diz que ele morava nos sepulcros, e ele caminhava de dia e de noite. Tu imagina a apreensão. Viaja comigo, tu imagina a apreensão
daquelas mulheres, as mulheres que tinham que sair para lavar roupa nos rios, que tinham que sair para buscar água nos rios e trazer para abastecer suas casas. Essas mulheres saíam para apanhar água, e qual era o temor que essas mulheres tinham? O homem, um homem que andava nu, um homem que andava como um louco, possuído por legiões de demônios, gritando de dia e de noite, morava nos sepulcros. Tu consegue imaginar o aspecto desse homem? O cabelo, o mau cheiro, a situação que esse homem se encontrava. A que ponto o diabo o levou? Toda aquela cidade, toda aquela província sabia da realidade daquele homem. E a prova de que a presença dele causava temores é que Marcos vai dizer que por inúmeras vezes eles tentaram aprisioná-lo, mas as correntes e os grilhões ele fazia em migalhas e pedaços. Consegue imaginar, irmão Josa? Conseguiam correntes, amarravam, pronto, o homem agora está amarrado. Eu só me lembro da Universal de novo, né? Está amarrado. Aí o homem quebrava as correntes e ia embora. Aí o Marcos nos diz que quando Jesus entrou, olha para cá, que quando Jesus entrou na província, que Jesus desceu do barco, o homem endemoniado veio na direção de Jesus, se ajoelhou e adorou, diz o versículo 6, olha aí o versículo 6, e quando viu Jesus ao longe, correu e adorou, ele se prostrou e adorou a Jesus. Irmão, ainda não é o ápice da mensagem, mas deixa eu falar algo que está vindo aqui no meu coração, e eu creio que é do Espírito de Deus. É impressionante como a disposição no coração de um demônio para se prostrar e adorar, ele consegue reconhecer a autoridade e a soberania de Cristo, se prostra e adora. Irmão Hermilson, e tem gente que se diz crente, servo de Deus, que vai morar no céu e resiste à adoração a Deus. Diga comigo, misericórdia. Tem gente perdendo para o diabo, irmão. Não é terrível? Tem gente perdendo para o diabo na adoração. Tem gente que não dobra mais o joelho nem quando chega na igreja para orar, né? Ele chega na igreja, ele não dobra o joelho quando acorda de manhã para orar, não dobra o joelho de noite quando vai dormir, não dobra o joelho quando chega na igreja. É que nem joelho de anta, não dobra. Diga mais uma vez, misericórdia. Camelo também não, né? Não, camelo dobra, só que é o contrário, é para frente. Aquele espírito ou aqueles espíritos vão ao encontro de Jesus, se prostram e adoram. E tem um detalhe curioso, é que eles gritavam e diziam: tu vieste nos atormentar antes do tempo. Só a presença de Jesus já causava tormento. Só a presença de Jesus já deixou eles atormentados. Tu vieste nos atormentar antes do tempo. Irmão, por que eles disseram que Jesus veio atormentar antes do tempo? Porque eles sabem, eles entendem de escatologia mais do que muitos crentes. Olha, eles entendem de escatologia mais do que muitos crentes. Lá em Apocalipse capítulo 12, quando está falando do diabo que foi lançado da terra, disse: ai dos que habitam na terra, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, e sabe que lhes resta pouco tempo. O diabo sabe que chegará um dia em que
Deus restaurará todas as coisas, que Jesus vai governar esse planeta, vai governar sobre a terra, vai ser Senhor de toda a terra, e eles vão estar aprisionados, porque não terão liberdade para tentar os homens. Quando Jesus chegou, ele disse: já vieram nos atormentar, ainda não é chegar. Eles sabem, eles entendem de escatologia, não chegou a hora ainda. Aí tem um outro detalhe que também merece a nossa atenção. Eles dizem assim, Marcos diz que eles lhes rogava, dizendo: não nos mande para fora desta província. O que abre assim o nosso entendimento para compreender que no mundo espiritual existe circunscrição, territórios, organização. Pô, esses demônios aqui atuam nessa área, aqueles demônios atuam naquela, aqueles demônios são daquela outra. Parece que eles têm uma certa organização e eles atuam ali naquelas imediações. Talvez seja por isso, irmão, que tem lugar que é pior do que outros. E está lá em Apocalipse também, quando fala do trono de Satanás, onde Satanás habita. Eu não lembro bem qual é das igrejas, de uma das 7 igrejas da Ásia, quando o Senhor, por meio de João, manda uma mensagem à igreja. Alguém pode verificar para mim? Uma das igrejas. E ele diz assim, né: eu sei onde tu habita, que és o trono de Satanás, uma coisa assim. Se alguém encontrar, se vocês encontrarem aí, pode botar na tela. Então existem locais que são controlados por principados e potestades espirituais. Mas, irmãos, eu estou chegando no ponto que eu quero chegar. A mensagem é curta, bem objetiva. Eu quero parar e pensar um pouco com vocês, porque depois que esse homem é liberto, que os demônios saem, entram nos porcos, precipitam-se no mar, causa aquela tragédia, o texto diz que, quem me ouve diga amém. Olha para cá, o texto diz que a cidade inteira se reuniu para ver o que era aquilo. E quando chegaram, encontraram o homem que antes era um endemoniado, sentado em sã consciência e conversando. E eu quero pontuar algumas coisas aqui. Primeiro, eu quero pontuar, chamar a atenção dos irmãos para o poder do Evangelho no mundo espiritual. Pérgamo, né? Muito obrigado. Vamos pensar um pouco, irmãos, sobre o poder do Evangelho no reino espiritual. Jesus está chegando na província com os discípulos e começa a pregar. E isso causa um alvoroço no mundo espiritual. Isso causa, na confissão dos próprios demônios, uma perturbação no mundo espiritual. A gente não consegue perceber isso, irmão. Olha para cá. Mas quando a igreja se dispõe a pregar o Evangelho, quando a igreja se compromete com a pregação do Evangelho, isso causa um alvoroço no mundo espiritual. Os irmãos não conseguem ter noção, talvez você nem perceba isso. Olha para cá. Mas um simples culto evangelístico que a igreja faz na rua, isso já gera perturbação no mundo espiritual. A igreja está me ouvindo? A presença do Evangelho, a pregação do Evangelho gera perturbação no mundo espiritual. Você entra lá na faculdade onde você estuda,
e você começa a compartilhar o evangelho, você vai ver o rebuliço que vai acontecer lá dentro. A revolta, a fúria, o levante. Faça isso dentro da escola. Nós temos aqui alguns jovens que pregam o evangelho no intervalo lá no Santos Dumont, em alguns lugares aqui, nos colégios daqui da região. Quando vocês estão pregando o evangelho, vocês estão mexendo no vespeiro. Vocês estão mexendo no vespeiro. Há um alvoroço, há uma perturbação no mundo espiritual. Você pode repetir comigo? Diga comigo: o evangelho, melhor, diga assim comigo: a pregação do evangelho gera perturbação no mundo espiritual. Talvez isso explique porque muitas pessoas que pregam o evangelho são tão afligidos, são tão perseguidos, são tão confrontados, porque a gente não consegue perceber isso, irmãos. Isso é uma realidade do mundo espiritual. Mas Jesus nos permitiu ver isso através dessa situação. Ele chega e a presença de Jesus causa um impacto no mundo espiritual. A pregação do evangelho, ela gera um impacto no mundo espiritual. Mas a pregação do evangelho, ela gera um impacto na vida pessoal. Ela gera um impacto no mundo espiritual, mas ela gera um impacto na vida do indivíduo, na vida do homem. Veja a situação desse homem antes e a situação desse homem depois. A pregação do evangelho afetou a sua vida pessoal. Ele era um, e depois de encontrar-se com o evangelho e com Jesus, ele se torna outro. Irmãos, e isso é o mais lindo do evangelho. É esse poder transformador do evangelho. E a igreja não pode desacreditar disso. Por pior que seja, por mais crítico que seja o quadro de alguém, nós precisamos sempre crer que o evangelho é poderoso o suficiente para restaurar, para transformar e para libertar. Vocês têm coragem de repetir comigo? Diga comigo: o evangelho é poderoso para libertar, para restaurar, para transformar. Todos nós aqui temos um testemunho, ou pessoal, ou próximo, de alguém que foi transformado, restaurado, liberto, independente de qual seja a cadeia espiritual que o prende. Não, o fulano está preso nas drogas. O evangelho é poderoso para restaurar, para libertar, para transformar. Fulano está preso na prostituição, na pornografia. O evangelho é poderoso para libertar, para restaurar, para transformar. Está preso na homossexualidade. O evangelho é poderoso para libertar, para transformar, para restaurar. Está preso a cadeias, opressão espiritual. O evangelho é poderoso, irmão. Ele é o poder de Deus. E a presença do evangelho gera uma transformação na vida pessoal, na forma de ver o mundo, na forma de pensar, na forma de tratar, de agir, na forma de ser, na personalidade, no caráter. Como é lindo esse poder transformador do evangelho, que vai afetando todas as dimensões da vida, todos os aspectos da vida. Afeta também a sua vida espiritual, quando quebra os grilhões e as cadeias espirituais que lhe prendem. Afeta a sua vida familiar. Imagina esse homem, assim como nós temos milhares na nossa cidade,
de pessoas que largaram suas famílias, suas casas e hoje vivem em condição de rua, situação de rua, por causa das drogas. Esse homem vivia por causa de demônios, de espíritos malignos que lhe prendiam e levaram-o para os sepulcros. O Evangelho é poderoso para restaurar, irmãos. O Evangelho é poderoso para transformar, e essa é a pregação da igreja, é o compromisso que a igreja tem de pregar esse Evangelho que transforma, que liberta, que restaura. O Evangelho afetou a sua vida familiar porque deu a ele o direito de poder voltar para casa, abraçar seus filhos, se é que ele tinha, abraçar sua família. E ele tinha família, porque Jesus, quando ele quer ir com Jesus, Jesus vai entrando no barco para ir embora, ele disse: eu quero ir com o Senhor. Aí Jesus diz: não, você não vai comigo. Volte para os seus e anuncie-lhes quão grandes coisas Deus fez por você e como teve misericórdia de ti. Então, quando Jesus disse: você volte para os seus, é porque ele tinha alguém, ele tinha família. O poder do Evangelho afetou a sua relação familiar. Tu imagina a alegria do pai, da mãe daquele homem, da esposa, se é que ele tinha, dos irmãos, da família, dos vizinhos, olhar e dizer: quem te viu, quem te vê, que coisa tremenda, o que aconteceu? Não é efeito de medicação, não está, não, ele está transformado, é uma outra pessoa, ele nasceu de novo, ele foi alcançado pelo Evangelho, e o Evangelho afeta também sua vida social, sua relação com os amigos, com a sociedade que até então temiam. Quantas vezes a própria sociedade, os homens daquele lugar, tomará a iniciativa de prendê-lo, de amarrá-lo. Agora, as relações sociais mudaram. Esse homem ganhou um novo lugar na sociedade, porque o Evangelho restaurou a sua dignidade. O Evangelho restaurou a sua espiritualidade, a sua família. Levante a sua mão e diga comigo: esse é o Evangelho que nós conhecemos, que nós vivemos e que nós pregamos. Esse é o Evangelho da graça de Deus, irmãos. Não precisa enfeitar o pavão, nada novo, não, a gente só precisa desse Evangelho. É esse Evangelho que a igreja precisa pregar, viver e crer. E em terceiro lugar, meus irmãos, eu quero pensar com vocês, já em terceiro e último lugar, que o Evangelho primeiro causou um impacto no mundo espiritual. Depois o Evangelho causou um impacto na vida pessoal do indivíduo. Mas o Evangelho também causou um impacto na vida social, na sociedade, na comunidade. Como o Evangelho é poderoso para gerar esse impacto. E aqui merece uma reflexão crítica. Que Evangelho é que nós estamos vivendo, irmãos, que nós não conseguimos mais impactar positivamente a nossa sociedade? Será que nós não estamos nos tornando crentes nominais, não estamos vivendo um Evangelho apenas da boca para fora? Será que de fato estamos vivendo o Evangelho da transformação? Porque primeiro é interessante nós pensarmos sobre o que o Evangelho faz em nós, e o Vitor fala sobre isso no texto. O que o Evangelho faz em nós, e depois o que o Evangelho faz através de nós. E aqui eu chego no ponto que eu precisava chegar. A igreja precisa despertar essa consciência. Se não estamos mais, enquanto igreja, afetando positivamente a sociedade, o mundo ao nosso redor,
alguma coisa de errado não está certa. Amém, irmãos? Eu lembro lá de Atos, quando os discípulos, apóstolos, chegaram numa determinada cidade, veio vagamente aqui na minha mente agora, e alguém disse assim: esses homens que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Tu imagina, irmão, esses homens que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui. Veja o impacto que o Evangelho causou naquele lugar, o alvoroço. Houve um impacto positivo e negativo, porque afetou também a economia do lugar. Uma vez que os porcos se precipitaram no mar. Mas, irmãos, o Evangelho tem esse poder de afetar inclusive a economia. E nós temos exemplos positivos, como é o caso da Coreia do Sul, em que foi afetada positivamente pelo avivamento na política, na economia, em todas as áreas da vida social. Irmãos, nós precisamos compreender isso. Aonde a pregação do Evangelho chega, há uma mudança, aquele lugar se desenvolve, a cidade se desenvolve, há uma mudança de mentalidade, há uma mudança de comportamento. Quem dera que a igreja, que o povo de Deus entendessem o poder que temos nas mãos. Quem dera nós compreendêssemos o que é a pregação do Evangelho. Desse Evangelho puro e simples, irmãos, que está nas nossas mãos, como diz Paulo aos Romanos no capítulo 10, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Ontem nós tivemos aqui a aula inaugural do curso Pregando a Palavra. O professor Samuel Pereira teve aqui uma aula maravilhosa. E eu tenho visto cada vez maior o número de pessoas apaixonados pela teologia. Mas eu quero dar uma palavra de Deus a vocês, os meninos, os jovens, estão se despertando para o ministério da palavra. Eu tenho visto muita gente interessada em compreender, em conhecer a palavra, mas tenho visto pouca gente comprometida com a pregação do Evangelho da graça ao perdido. Não se preparem para ser pregador de igreja, porque nós temos uma geração que está indo embora, que já está velhinhos, mas se vocês observarem, são os velhinhos que são mais preocupados com a pregação do Evangelho ao perdido. A nossa geração, ela foi contaminada por um pensamento, eu diria não é nem só um pensamento, é uma cultura. A nossa igreja como um todo, ela se voltou para dentro. E aí nós temos pessoas reclamando porque não tem oportunidade para cantar, porque não tem oportunidade para pregar. Aonde? Aonde, irmãos? Na igreja. Porque não recebeu um cargo para liderar. Aonde, irmãos? Porque não foi vista. Aonde? Por que nós chegamos a esse ponto? Nós chegamos a esse ponto, irmãos, porque durante muitos anos essa cultura de honra e recompensa corrompeu a nossa visão ministerial. E nós aprendemos que para a gente ser honrado, a gente precisa de uma oportunidade aqui dentro. Precisa receber uma oportunidade aqui. Durante algum tempo, a nossa igreja tinha uma visão voltada para fora. Aí lá pelos anos 80, nós chegamos na era dos grandes congressos.
E nós tivemos uma geração de pregadores inteira que se desenvolveram como pregadores para pregar para a igreja. Chegamos ao ponto de fazer uma cruzada e convidar um pregador para pregar na cruzada e ele não saber pregar uma mensagem evangelística. Porque os nossos pregadores aprenderam a pregar para a igreja, pregar para os irmãos da glória a Deus, da aleluia, vibrar. Nós nos internalizamos, gastamos o nosso dinheiro, tempo e energia com congresso, com retiro, com festa, com farda, com cadeira, com luz, com som. E as almas, pastor, as almas ficou para lá. Começamos a batizar os filhos dos crentes. Cadê os novos convertidos? Não tem, a igreja não está tendo uma visão para fora. Irmãos, estar no barco com Jesus e os discípulos é bom demais. É ou não é? Estar no barco com Jesus e os discípulos é uma maravilha. Quem é que não quer? Jesus na proa do barco. Se vier a tempestade, ele acalma. Se faltar peixe, ele manda o peixe vir com dinheiro na boca ainda. Multiplica pão, multiplica peixe, irmão. O gadareno olhou e disse: deixa eu ir mais vocês. Aí Jesus disse: não. Volte e vá para os teus e diga-lhes quão grandes coisas Deus te fez e como teve misericórdia de ti. Aleluia. Quem está entendendo, irmão, essa palavra? Essa é a palavra que a gente deve ter. Olha para mim. Essa é a palavra que você tem que ter na ponta da língua quando você encontrar um crente murmurador, daquele que fica churumingando pelos cantos e dizendo: irmão, eu não prego mais, aqui ninguém tem mais oportunidade, eu não sou visto, eu não lidero. Aí você olha para ele e diz assim: ó, vá para os teus e anuncia-lhes quão grandes coisas Deus te fez e como teve misericórdia de ti. Diga comigo, em alto e bom som, diga: este é o evangelho que nos move para fora. Essa visão do campo, Jesus disse assim: olha, olhai e vede, eis que os campos já estão brancos para a ceifa, mas vocês ainda dizem que faltam 4 meses, não chegou a hora. Irmãos, a igreja precisa urgente se voltar para fora. Precisamos de um avivamento espiritual e despertar na igreja do Senhor esse espírito evangelístico, essa vontade de alcançar o perdido. E o que faz? Eu encerro aqui, a banda pode vir para cá. Vocês vão conseguir cantar o hino que eu pedi? Vocês são crentes mesmo. Tem pelo menos três fatores que nos move para fora. Primeiro fator que move os nossos corações para fora é a gratidão. O que faz alguém ter prazer de pregar para as pessoas? A gratidão. Eu estava meditando nessa palavra, olha para cá, deixa eu só concluir isso aqui, olha para mim, dobra sua atenção, por favor. Eu estava meditando nessa palavra, foi curioso, Ferreira, que Marcos no capítulo 1 tem uma situação que Jesus cura um cidadão, e aí Jesus disse para ele: olha, vá, apresenta-te para o sacerdote, mas não conte para ninguém o que te aconteceu. Diga para ninguém. Aí quando chega no capítulo 5, o outro quer acompanhar, ele diz: você não vai comigo, você vai e conte para todo mundo o que aconteceu. Olha, irmão, Jean, por que para um Jesus disse não conte para ninguém, e para outro ele disse vá lá e conte? Parece que quando que nós temos assim o efeito reverso, né? Parece que a gente é igual o menino. Lá na escola é assim, o menino sai da sala e você diz assim: não corra.
Vamos devagar, é mesmo que dizer. Corra. É assim, o menino? Parece que a igreja é igual ao menino, irmão. Aí Jesus decide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Aí a gente diz, não, vou ficar aqui. Aqui que é bom. Vou ficar aqui. Seria melhor se Jesus tivesse dito assim, olha, não diga para ninguém. Aí a gente ia contar para todo mundo. Escute. Aquele homem que Jesus disse para ele, disse, não conte para ninguém. Marcos disse que ele saiu e contou para todo mundo, irmão. E a Bíblia diz que foi tanto que Jesus já não podia andar mais naquelas cidades, porque se juntava gente demais. Ele tinha que atender o povo nos campos, fora da cidade, porque dentro da cidade não cabia mais onde ele chegava, por causa de um homem que saiu, irmão Valdir, contando para todo mundo. O que moveu esse homem? Uma palavrazinha chamada gratidão. Eu vou fazer uma pergunta. Quem aqui se sente feliz e grato pelo que Deus fez na sua vida? Agora eu quero que você pergunte para a pessoa que está perto de você e diga assim, pois conte para todo mundo. Se você está feliz com o que Deus fez, irmão, então conta para todo mundo. Diga comigo, esse é o evangelho que nos move para fora. Irmão, é simples, eu não sei pregar. Conta o que Deus fez para você e como Ele teve misericórdia de ti. Só. Simples. O que move a igreja para fora? O amor. Aquele sentimento de você olhar para as pessoas que estão aprisionadas e você dizer assim, eu preciso ajudá-las, eu preciso fazer alguma coisa, eu não posso deixar essa pessoa nas mãos do diabo do jeito que ela está, eu vou fazer alguma coisa por amor. É o amor que move, irmãos. E eu não tenho dúvida em dizer isso, irmãos. Olha para cá. O nosso fervor evangelístico arrefeceu porque nós estamos perdendo o amor. Irmãos, eu quero encerrar dizendo para vocês que há um terceiro fator. E esse terceiro fator é uma indignação, é uma inconformação, se é que eu posso conjugar dessa forma. Uma indignação com aquilo que o diabo está fazendo na vida das pessoas, com a destruição que ele está causando. E a gente olha e diz assim, eu tenho o remédio, eu tenho a cura, eu preciso e devo fazer alguma coisa. Quem entende recebe essa palavra de Deus.